arqueólogos iniciaram uma nova e importante escavação na cidade do sul da Itália, famosa por ter sido enterrada em uma erupção do Monte Vesúvio há quase 2000 anos. Soterrada sob as cinzas do tempo, Pompeia continua a revelar segredos ocultos por séculos. Agora, a enigmática Regio 9, uma área anteriormente intocada, está revelando descobertas impressionantes que estão reescrevendo a história como a conhecemos. De afrescos impecavelmente preservados que pintam um quadro vívido da vida antiga, a artefatos misteriosos que desafiam nosso entendimento da cultura romana, essas descobertas são mais do que apenas relíquias, são janelas para uma era passada. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas profundezas desta nova e chocante descoberta em Pompeia que muda tudo. Número 1. A cidade de Pompeia. Pompeia foi fundada por volta de 600 a.C. pelos oscanos, um antigo povo italiano que se estabeleceu nas férteis planícies da Campânia, perto da Baía de Nápoles. A cidade cresceu rapidamente, influenciada pelos gregos e etruscos, que estabeleceram colônias e redes de comércio na região. Pompeia tornou-se um próspero e cosmopolita centro, com uma população de cerca de 20 mil pessoas no seu auge. A cidade ostentava um complexo layout urbano, repleto de templos, teatros, banhos, lojas, vilas e edifícios públicos. Pompeia não era apenas um centro comercial movimentado, também era um vibrante polo cultural. As ruas e casas eram adornadas com belos afrescos, intricados mosaicos, esculturas deslumbrantes e grafites animados, refletindo a rica vida artística da cidade. Número 2. A catastrófica erupção do Monte Vesúvio. Em 79 d.C., a cidade de Pompeia estava desfrutando de um típico dia de agosto. As pessoas estavam ocupadas trabalhando, fazendo compras e se divertindo, inconscientes de que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. De repente, sem aviso, o Monte Vesúvio, nas proximidades, entrou em erupção. Este vulcão estava em silêncio há séculos, mas agora estava liberando sua fúria com força incrível. Primeiro, fumaça espessa e cinzas dispararam para o céu, tornando-o cada vez mais escuro à medida que uma enorme nuvem negra se formava sobre a montanha. Este cenário ominoso foi apenas o começo. Logo, relâmpagos estalaram dentro da nuvem vulcânica, e em seguida, lava e pedras quentes começaram a voar pelo ar e a chover sobre a cidade. Mas a parte mais assustadora ainda estava por vir. Fluxos piroclásticos de cinzas superaquecidas começaram a descer o Vesúvio a velocidades aterrorizantes de mais de 7 km por hora. Esses fluxos mortais aplainaram tudo em seu caminho. Árvores, edifícios e pessoas, em questão de segundos. Imagine o terror absoluto que as pessoas de Pompeia sentiram ao assistir a essa catástrofe se desenrolar. Por 2 dias inteiros, o Monte Vesúvio entrou em erupção sem parar. A maioria dos moradores não sabia como reagir. Muitos fugiram da cidade em pânico frenético, enquanto outros se abrigaram em edifícios ou no subsolo, desesperadamente esperando por segurança. Mas as cinzas mortais continuaram a se acumular, cada vez mais profundas, até que a cidade inteira foi enterrada sob 4 a 6 metros de material vulcânico. Cinzas, pedras e lava. As pessoas não tiveram chance contra tal força avassaladora. Em apenas 1 ou 2 dias, Pompeia se transformou de uma cidade movimentada em uma cidade fantasma. É incrível pensar que esta catastrófica erupção vulcânica tanto destruiu quanto preservou Pompeia. Todas as casas, objetos e até os corpos das pessoas permaneceram intactos, encerrados em cinzas sólidas por centenas de anos. Sem a erupção do Vesúvio naquela época, não teríamos este incrível cápsula do tempo da vida romana hoje. O vulcão foi uma força mortal, mas nos deixou com um extraordinário presente arqueológico, oferecendo um vislumbre único do passado. Número 3. A data de destruição de Pompeia não conhecida. A infame erupção do Monte Vesúvio, que obliterou a antiga cidade de Pompeia, foi registrada como ocorrendo em 24 de agosto de 79 d.C. Esta data foi gravada nos registros históricos e aceita por séculos. No entanto, novas evidências sugerem que o evento catastrófico pode ter ocorrido mais tarde no ano, possivelmente em outubro ou até novembro. Uma inscrição reveladora encontrada durante os trabalhos de renovação da cidade fornece uma pista crucial para essa linha do tempo revisada. Esta descoberta revolucionária em Pompeia reescreveu a história. A inscrição, rabiscada em carvão,
O SA é o sistema de datação romano e marca a data como o 16º dia antes das calendas de novembro, o que se traduz em 17 de outubro. A importância desta nota reside em sua natureza temporária. Provavelmente foi escrita em uma parede sendo preparada para uma renovação de afresco. Os arqueólogos acreditam que esta data foi registrada em 79 d.C., porque as marcações de carvão teriam desbotado rapidamente, tornando-se uma peça de evidência contemporânea excepcionalmente precisa. Apoiando essa linha do tempo revisada, estão os restos bem preservados encontrados nas ruínas. Entre esses restos estão frutas de outono em seu auge e vestimentas substanciais de proteção. Itens que não seriam normalmente usados no clima escaldante de agosto da região. Essas descobertas sugerem que a erupção pode realmente ter ocorrido em meados de outubro. Esta nova data abre uma caixa de Pandora de possibilidades. Poderia ser que a erupção tenha ocorrido mais tarde do que sempre acreditamos. As camadas de cinzas e a história continuam a ocultar partes da história desta antiga cidade, mas os estudiosos agora estão se aprofundando nas pistas deixadas para trás. Número 4. A redescoberta de Pompeia. Durante séculos após a catastrófica erupção do Monte Vesúvio, Pompeia desapareceu na obscuridade, enterrada sob camadas de cinzas e escombros. Sua localização foi esquecida, seu fim trágico obscurecido pela passagem do tempo. Mas a cidade não permaneceria escondida para sempre. Em 1594, um arquiteto cavando um canal perto de Nápoles se deparou com as primeiras pistas incríveis, antigas paredes emergindo da terra. Isso despertou uma fervorosa busca para desenterrar as ruínas dessa outrora imperial cidade romana. As primeiras escavações foram caóticas e motivadas por caçadores de tesouros em busca de valiosos artefatos para pilhar e vender. Inestimáveis afrescos foram destruídos e perdidos para sempre. Somente em 1748 que escavações sistemáticas e cuidadosas começaram. Um engenheiro austríaco chamado Karl Weber começou a limpar metodicamente os escombros para revelar as ruas e edifícios bloqueados da cidade. Escavadores posteriores usaram técnicas arqueológicas iniciais para desenterrar casas, lojas e edifícios cívicos. No entanto, escavar Pompeia foi extremamente desafiador devido ao volume de material que tinha que ser removido. Mesmo hoje com tecnologia moderna avançada, apenas cerca de 2/3 desta vasta cidade foram desenterrados. Descobertas continuam a ser feitas até hoje. Uma das descobertas mais impressionantes foram os espaços ocos encontrados dentro das camadas de cinzas, onde os corpos humanos tinham completamente se decomposto. Ao cuidadosamente despejar gesso nesses vazios, os escavadores foram capazes de criar moldes precisos das vítimas, capturando suas poses e expressões no momento da morte. Desde gladiadores a aristocratas, comerciantes a escravos, as cinzas vulcânicas do Vesúvio concederam a muitos cidadãos de Pompeia uma peculiar imortalidade. À medida que as escavações continuam, suas histórias emergem vívidas, ilustrando a vida cotidiana no mundo antigo. A redescoberta de Pompeia nos permitiu a extraordinária chance de caminhar nos passos dos romanos que viveram há 2000 anos. Agora podemos explorar esta cidade como ela era em seus últimos dias, preservada por séculos até que as escavações a trouxessem de volta à luz. Número 5. A escavação sistemática de Pompeia. As primeiras escavações sistemáticas de Pompeia começaram no século XVIII. Desde então, arqueólogos desenterraram cerca de 2/3 da cidade, revelando um instantâneo único da vida cotidiana em uma civilização antiga. Essas escavações também recuperaram os corpos de algumas vítimas, preservados nas exatas posições em que morreram, graças às cinzas vulcânicas endurecidas que os cobriram. Uma das descobertas mais recentes e emocionantes em Pompeia é a escavação da Regio 9, uma área central da cidade que não havia sido totalmente explorada antes. Esta nova escavação começou em 2017 e está focada na Ínsula 10, que contém 2 grandes casas, uma padaria, uma lavanderia e várias oficinas. O local foi investigado pela primeira vez em 1888, mas o trabalho foi interrompido e apenas parcialmente documentado. Agora, os arqueólogos visam completar a exploração da Ínsula 10 e estudar sua história, arquitetura, decoração e função. À medida que as escavações continuam, novos detalhes sobre a vida dos habitantes de Pompeia estão sendo desenterrados.
A descoberta da Régio 9 oferece uma nova perspectiva sobre como as pessoas viviam, trabalhavam e interagiam nesta antiga cidade. Número 6. A padaria e o antigo fresco de pizza de Pompeia. Nas ruas secundárias da antiga Pompeia, o delicioso cheiro de pão fresco flutuava no ar, vindo de fornos de tijolos e padarias movimentadas. Essas lojas animadas eram mais do que apenas locais para comprar pão. Eram o coração da comunidade, onde as pessoas se reuniam para conversar, compartilhar notícias e desfrutar de um lanche saboroso. Em uma dessas padarias na Régio 9, os arqueólogos fizeram uma descoberta incrível. Eles encontraram os restos de um forno e moinhos, parcialmente preservados pelas cinzas vulcânicas, mas o verdadeiro tesouro estava ao lado, um belíssimo afresco pintado. Esta obra de arte mostrava um pão achatado coberto com peixe, aves, tâmaras, romãs e outros alimentos deliciosos. Este afresco, com mais de 2000 anos, retratava uma festa de pães achatados dispostos em um balcão para os clientes desfrutarem. O pão tinha bases crocantes cobertas com coberturas que eram tanto familiares quanto exóticas. Sementes de romã, peixe e aves eram comuns na culinária romana, mas uma cobertura causou bastante agitação. Parecia um abacaxi, uma fruta desconhecida nos tempos antigos do Mediterrâneo. Alguns acreditam que poderia ser, na verdade, um pinhão, símbolo de hospitalidade, enquanto outros acham que poderia ser uma romã ou um cítrico perfumado. Independentemente da verdadeira identidade da cobertura misteriosa, o afresco oferece um fascinante vislumbre dos hábitos alimentares do pompeiano médio. Esses pães achatados, assados diariamente nos fornos da padaria, eram apreciados por clientes com uma variedade de coberturas criativas, muito parecidas com a moderna pizza napolitana. Esta pintura extraordinária, preservada na Régio 9, captura um momento animado no tempo, cidadãos reunidos em uma padaria movimentada, desfrutando de pães frescos com coberturas elaboradas, tudo retratado em cores vibrantes e detalhes íntimos. Quase podemos imaginar a cena, o riso, a conversa, o cheiro delicioso do pão assando e a vida vibrante de Pompeia, congelada para sempre pela erupção do Monte Vesúvio. Este afresco não mostra apenas comida. Ele dá vida à cultura e às atividades diárias da antiga Pompeia, fazendo-nos sentir conectados às pessoas que viveram e comeram lá há tanto tempo. Número 7. Restos humanos trágicos encontrados na lavanderia da Régio 9. Após a descoberta do famoso afresco, as escavações continuaram no local, levando a ainda mais achados fascinantes. Enquanto exploravam o antigo bairro da Régio 9, os arqueólogos tropeçaram em uma humilde lavanderia, ainda espalhada com as ferramentas de seu comércio de 2000 anos atrás. Esta lavanderia uma vez fervilhava de atividade, com roupas sendo esfregadas, tingidas e secas sob o quente sol campaniano. Mas quando o Vesúvio entrou em erupção, os trabalhadores da lavanderia tiveram apenas momentos para procurar abrigo dentro de suas grossas paredes. Seu esconderijo tragicamente se tornou uma tumba de cinzas. Uma das descobertas mais notáveis foram os restos de 3 vítimas encontradas em um quarto da lavanderia, onde roupas eram lavadas e tingidas. As vítimas incluíam uma criança de cerca de 3 ou 4 anos e 2 adultos, um dos quais estava vestindo uma capa de lã. A criança estava deitada em uma cama de madeira, enquanto os adultos foram encontrados no chão, perto de uma escada que levava ao andar superior. Encerrados e preservados pela cinza endurecida, os corpos foram meticulosamente analisados por uma equipe antropológica, usando tomografias, raios-x e testes de DNA para determinar sua idade, sexo, saúde e possíveis relações. Os resultados revelaram que a criança era um menino e que os 2 adultos também eram do sexo masculino, com idades entre 18 e 25 anos e entre 30 e 40 anos. O adulto mais jovem mostrava sinais de compressões vertebrais, indicando uma vida de trabalho árduo, enquanto o adulto mais velho tinha uma constituição robusta e traços de barba. Embora os testes de DNA mostrassem que os 2 adultos não eram parentes, o DNA da criança não pôde ser extraído. A presença da criança e da capa de lã na lavanderia sugere que eles podem ter sido parte de uma família rica que possuía o negócio ou eram clientes regulares. Esta descoberta pinta um quadro vívido da vida e tragédia em Pompeia, destacando o impacto súbito e devastador da erupção. Outra descoberta fascinante da escavação
é a recuperação de dois deslumbrantes afrescos no átrio de uma casa que tinha um forno adjacente. Esses afrescos, retratando cenas da mitologia romana e grega, são de alta qualidade artística e acrescentam uma rica camada ao nosso entendimento da antiga Pompeia. O primeiro afresco mostra Poseidon, o poderoso deus do mar, e Amimone, uma ninfa, e uma das filhas de Dânao, o rei de Argos. Essas imagens vibrantes capturam momentos de mito e lenda, trazendo à vida as histórias que um dia preencheram esta antiga casa. Além dos afrescos, os arqueólogos encontraram vestígios de móveis carbonizados, incluindo um baú de madeira e uma mesa, que foram queimados por um incêndio que irrompeu durante a erupção. Este incêndio provavelmente foi causado pelo forno ainda em uso para assar pão quando o desastre ocorreu. A presença desses itens oferece um vislumbre comovente das vidas abruptamente interrompidas pelo Vesúvio. Número 8. Afresco mitológico e outras descobertas nas casas da Régio 9. Por trás das charmosas lojas e padarias da Régio 9, outrora se erguiam magníficas casas pertencentes à elite rica, adornadas com luxuosos afrescos mitológicos. Agora, as escavações estão em andamento para liberar essas residências de seus túmulos rochosos, revelando átrios belamente decorados e móveis luxuosos. Em uma casa romana, um vívido afresco retratando lendas da antiguidade grega veio à luz. Um mural mostra o deus do mar, Poseidon, perseguindo a ninfa Amimone, filha do rei Dânao, com expressões tão dinâmicas e vestes esvoaçantes que parecem saltar da parede congelados no momento da erupção do Vesúvio. Perto dali, os arqueólogos descobriram vestígios de móveis de madeira queimados e danificados pelo desastre, baús, mesas e prateleiras tombados e carbonizados sob tetos e paredes desmoronados, oferecendo vislumbres da vida doméstica que foi abruptamente abandonada quando o vulcão entrou em erupção. Em outra vila, afrescos mitológicos também sobreviveram em cores vibrantes. Esses afrescos capturam divindades gregas vestidas em cenas dos poemas épicos de Homero, incluindo uma pintura fragmentária mostrando o heróico Odisseu, resistindo à canção mortal das sereias. Esses fragmentos deslumbrantes de arte mural fornecem meros vislumbres da opulência das residências privadas desaparecidas da Régio 9. Eles também oferecem insights sobre a literatura e as lendas que inspiraram a imaginação das classes privilegiadas de Pompeia antes do fim catastrófico da cidade. À medida que as escavações continuam, mais tesouros domésticos ressurgirão, suas histórias suspensas no momento em que as cinzas do Vesúvio os sepultaram. As vilas da Régio 9, ricamente adornadas e abastecidas, continuarão a revelar percepções sobre a prosperidade e a estética da alta sociedade de Pompeia. Número 9. O trágico destino do recém-nascido. A erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. deixou um rastro de devastação inimaginável, mas poucas descobertas são tão comoventes quanto os restos de um recém-nascido e uma mulher grávida encontrados entre as ruínas de Pompeia. Esses achados trágicos oferecem um vislumbre sóbrio das realidades horríveis enfrentadas pelos habitantes mais vulneráveis da cidade enquanto buscavam desesperadamente refúgio do ataque vulcânico. Durante escavações meticulosas da antiga cidade, arqueólogos desenterraram os restos de um recém-nascido deitado ao lado do corpo de uma mulher. Esta cena trágica sugere que ela havia dado à luz em meio à calamidade. Em outra parte da cidade, foram encontrados os restos de uma mulher grávida, com sua barriga arredondada claramente visível no molde de gesso. Estudos revelaram que ela estava aproximadamente na 36ª semana de gravidez e provavelmente se preparando para a chegada de seu filho. Tragicamente, seu bebê nunca teve a chance de dar seu primeiro suspiro, pois a erupção tirou a vida de ambos. A engenhosidade dos construtores de Pompeia. A história da Régio 9 não termina com seus edifícios elegantes. As descobertas mais cativantes estão nos negócios inacabados, um canteiro de obras notavelmente preservado pela erupção que selou o destino de Pompeia. As escavações recentes, especialmente na Ínsula 10, desenterraram um tesouro de informações, revelando não apenas a vida cotidiana, mas também a notável engenhosidade da engenharia romana. Nossa jornada dá uma reviravolta intrigante, mudando das vidas cotidianas dos residentes de Pompeia para os segredos por trás das estruturas duradouras da cidade. Esta descoberta é como uma renovação domiciliar interrompida no meio do caminho,
com ferramentas abandonadas e materiais empilhados prontos para uso. Os arqueólogos acreditam que era um projeto de renovação, possivelmente focado em uma casa ao lado de uma padaria onde escravos e burros moviam um moinho. O átrio da casa estava parcialmente aberto ao céu, com materiais de construção empilhados perto de uma escada que levava ao tablinum, ou área de recepção. Curiosamente, essa área era decorada com uma pintura mitológica de Aquiles em Esquiros, retratando o famoso herói grego. Números romanos rabiscados em carvão nas paredes próximas são provavelmente anotações feitas pelos trabalhadores da construção, acrescentando mais um detalhe à cena. Os estudiosos sugerem que este canteiro de obras estava em plena atividade até a erupção em 79 d.C. As evidências apontam para uma cena movimentada com trabalhadores labutando entre os materiais. Entre os materiais encontram-se pistas, jarros possivelmente usados para armazenar e misturar argamassa, pesos de chumbo para içar pedras pesadas e enxadas de ferro para misturar argamassa. Essas ferramentas do dia a dia pintam um quadro vívido do trabalho envolvido. Os especialistas acreditam que os pesos de chumbo podem ter sido usados em uma configuração de prumo, uma ferramenta simples, mas engenhosa, para garantir que as paredes estivessem perfeitamente verticais. Curiosamente, a recente escavação destinada a regular o fluxo de água entre partes escavadas e não escavadas de Pompeia revelou ainda mais detalhes fascinantes. Número 10. Os Insulae e outros distritos. Embora tenhamos mergulhado nas maravilhas da Região 9, esta é apenas uma pequena parte da vasta cidade de Pompeia. Esta antiga cidade era composta de diversos bairros, cada um com seu próprio caráter. Vamos fazer um tour por algumas das outras zonas fascinantes de Pompeia, todas congeladas no tempo pela fúria do Vesúvio. Começamos no bairro mais antigo, Régio I, aninhado ao lado da muralha da cidade. Esta área outrora abrigava os cidadãos mais ricos de Pompeia em grandes casas adornadas com intrincados mosaicos e afrescos. Avançando para Régio II, encontramos os grandes locais de entretenimento da cidade, incluindo teatros, templos e o impressionante anfiteatro. Régio III apresentava casas mais modestas ao lado de armazéns e lojas que vendiam mercadorias de todo o império. Régio IV era o coração do governo e da religião de Pompeia, lar do movimentado fórum principal, da imponente basílica e do vasto templo de Júpiter. Perto dali, Régio V ostentava casas elegantes como a Casa do Pomar e a Casa dos Gladiadores, com átrios adornados com pinturas de jardins exuberantes. Na Régio VI, havia banhos dedicados à saúde e ao lazer, enquanto a Régio VII continha residências mais cotidianas e hospedarias para os viajantes de passagem pela cidade. Finalmente, Régio VIII estava cheia de padarias, tavernas e oficinas, sempre vibrando com atividade comercial constante. Por fim, Régio IX revelou edifícios incrivelmente ricos e elegantes, adornados com deslumbrantes mosaicos, afrescos e esculturas. Pompeia é um verdadeiro tesouro de história, arte e ciência, exibindo o incrível poder e a beleza da natureza. Cada bairro oferece pistas sobre a vida nesta vibrante cidade romana. Esta antiga cidade continua a nos fascinar e inspirar. Enquanto o Vesúvio dizimou Pompeia em um único dia, as escavações contínuas gradualmente revelam sua plena extensão e complexidade. Número 11. Os amantes abraçados. No início do século XX, arqueólogos fizeram uma descoberta tocante e inesquecível em meio às ruínas de Pompeia. Encontraram duas pessoas eternamente entrelaçadas em um abraço amoroso, seus momentos finais preservados pela catastrófica erupção. Inicialmente, os arqueólogos pensaram que os restos pertenciam a um casal, ou talvez a duas jovens mulheres. No entanto, análises científicas posteriores, incluindo testes avançados de DNA, revelaram uma reviravolta surpreendente nesta trágica história. Os restos pertenciam, na verdade, a dois homens que não eram parentes. Eram eles amigos próximos, membros da família, ou talvez amantes em uma sociedade mais aberta a diferentes tipos de conexões humanas? O mistério de suas identidades e a profunda intimidade capturada no molde de gesso têm fascinado pessoas ao redor do mundo. Número 12. A Vila dos Mistérios. Situada logo fora da cidade principal de Pompeia, a Vila dos Mistérios é uma das propriedades mais notavelmente bem preservadas do mundo antigo. Esta grandiosa vila é famosa por seus elaborados afrescos, considerados entre os mais finos e intricadamente conservados da era romana.
O que realmente distingue a Vila dos Mistérios é seu extenso afresco que adorna uma sala inteira e retrata uma sequência de cenas que tem intrigado historiadores e arqueólogos por muito tempo. Esta obra de arte vívida é acreditada por muitos como uma representação dos ritos de iniciação de um culto misterioso, possivelmente dedicado ao deus Dionísio, associado ao vinho e à fertilidade. O afresco apresenta uma gama de emoções e ações, desde danças rituais até a dramática flagelação de iniciados. Essas cenas têm gerado debates contínuos sobre o propósito e o simbolismo precisos da sala, com estudiosos propondo várias interpretações. Alguns sugerem que o espaço servia como local para a iniciação de mulheres nos mistérios dionisíacos, onde rituais e conhecimentos eram compartilhados entre um seleto grupo de pessoas. Outros veem as cenas como representações simbólicas das etapas da vida, desde o nascimento até o casamento e a transformação. As intensas emoções e ações dramáticas retratadas no afresco continuam a cativar e intrigar aqueles que as estudam. Número 13. As lendas fantasmagóricas de Pompeia. À medida que o crepúsculo cai sobre as ruínas vazias de Pompeia, sombras se juntam e os últimos raios do sol desaparecem, lançando uma estranha quietude sobre a cidade abandonada. No entanto, nem tudo é silencioso. Alguns dizem que quando a noite desce, fenômenos estranhos começam a surgir nas ruas cheias de escombros de Pompeia. Esta atividade assustadora começou há muito tempo, logo após o início das escavações no século XVIII. Escavadores relataram ouvir gemidos tristes ecoando das profundezas sob as camadas de cinzas vulcânicas, como se os mortos estivessem protestando contra a perturbação de seus lugares de descanso. Aparições foram vistas vagando pelas ruínas depois do escurecer, cidadãos romanos fantasmagóricos ainda fazendo seu caminho para algum destino desconhecido. Na década de 1920, um casal americano visitando a cidade escavada teve um encontro aterrorizante. Enquanto passeavam pela Via Stabiana uma noite, a esposa subitamente parou e começou a falar latim fluentemente, gritando avisos de uma desgraça iminente antes de desmaiar. Quando acordou, afirmou que o espírito de uma mulher romana havia possuído seu corpo para comunicar mensagens do passado. Desde então, investigadores paranormais têm afluído a Pompeia na esperança de documentar evidências de seus espíritos inquietos. Fotos tiradas entre as ruínas frequentemente mostram orbes e formas vaporosas pairando no ar. Gravações às vezes capturam vozes sussurrando em línguas perdidas. No silêncio da noite, sombras são vistas se movendo contra a escuridão, apenas para desaparecerem ao serem examinadas mais de perto. Alguns acreditam que os fantasmas de Pompeia permanecem acorrentados a este lugar, revivendo infinitamente seus dias ou últimos momentos atormentados. Os corpos preservados pelas cinzas encontrados em poses torturadas parecem ecoar a agonia suportada pelos milhares que pereceram naquele dia terrível. Tanta dor e medo deixaram uma marca, manchando as pedras caídas e paredes. Nem todos estão convencidos, atribuindo os contos fantasmagóricos à imaginação ou ao desejo. No entanto, nenhuma explicação lógica responde a todos os incidentes. Algo inexplicável parece persistir dentro das ruínas de Pompeia, recusando-se a se dissipar mesmo com a passagem dos séculos. Número 14. O enigma dos moldes de gesso. Um dos aspectos mais cativantes e assombrosos da tragédia de Pompeia são os moldes de gesso que preservam os momentos finais das vítimas, oferecendo um vislumbre arrepiante e comovente dos horrores experimentados pelos habitantes condenados da cidade. Essas criações notáveis são o resultado de uma façanha fascinante da arqueologia, possibilitada pelo trabalho engenhoso do arqueólogo italiano Giuseppe Fiorelli. Durante as primeiras escavações de Pompeia, Fiorelli fez uma descoberta incrível: a presença de vazios na cinza vulcânica endurecida que correspondiam às formas dos corpos humanos. Reconhecendo o potencial para capturar as últimas poses das vítimas, Fiorelli desenvolveu uma técnica inovadora. Ele cuidadosamente despejou gesso líquido nessas cavidades, e à medida que o gesso solidificava, a cinza circundante era removida delicadamente. Este processo revelou moldes detalhados que preservavam não apenas as posições, mas também as expressões e roupas daqueles que pereceram na erupção. O realismo desses moldes é verdadeiramente impressionante, permitindo-nos vislumbrar a angústia bruta e o desespero dos momentos finais em Pompeia.
Essas relíquias assombrosas continuam a cativar e emocionar visitantes de todo o mundo, proporcionando uma conexão tangível e visceral com a tragédia que se desenrolou em Pompeia há mais de 2 milênios. Número 15. O trágico destino do cão de guarda. Uma das descobertas mais pungentes e comoventes nas ruínas de Pompeia é o molde de gesso de um cão de guarda, tragicamente amarrado a um poste, incapaz de escapar do ataque vulcânico que consumiu a antiga cidade. Descoberto em 20 de novembro de 1974, este molde retrata o leal companheiro canino de um rico pompeiano chamado Marcus Vonius Primus. Quando Primus percebeu o perigo, decidiu fugir, abandonando seu fiel cão acorrentado no átrio, uma área projetada para coletar água da chuva. Imagine a angústia desesperada do cão enquanto se debatia contra suas amarras, procurando freneticamente escapar enquanto a cinza implacável se acumulava no átrio, envolvendo inexoravelmente o cão em seu abraço sufocante. Os momentos finais do animal devem ter sido uma experiência angustiante de pânico e agonia, preso pela corrente que o mantinha ao poste. O cão provavelmente lutou desesperadamente para se libertar, seus instintos de sobrevivência contrastando com o ataque implacável da erupção. Tragicamente, seus esforços valentes foram em vão, e o leal canino sucumbiu às cinzas vulcânicas. Sua última pose, capturada no molde de gesso assombroso, preserva uma cena de lealdade e desespero. Qual dessas descobertas incríveis na Região 9 de Pompeia você achou mais surpreendente? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Continue por aqui e assista a mais vídeos sensacionais clicando em uma dessas opções que estão na tela. Cuidem-se, pessoal!